Meu amigo, minha amiga, que a paz de Deus esteja com você. Nós proponho aqui que a gente converse um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. É o Evangelho mais antigo, o primeiro Evangelho foi escrito. Muitos pensam que tenha sido Mateus, porque olhando a Bíblia, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus aparece em primeiro lugar, mas na verdade o Evangelho mais antigo e escrito primeiro é o de Marcos. Depois de Marcos nós temos Mateus e Lucas, que são mais ou menos contemporâneos, e por fim o Evangelho de João. O Evangelho de São Marcos é composto por 16 capítulos, Esses 16 capítulos nós podemos perceber que eles estão divididos da seguinte forma: uma introdução, capítulo 1, versículos de 1 a 13, a pregação de João Batista, o anúncio de João Batista anunciando a chegada do Messias e o batismo de Jesus. Nós temos, depois dessa introdução, uma primeira parte do Evangelho, que vai do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 26. Essa parte toda, Jesus está na Galileia. O evangelista localiza Jesus lá na Galileia, no norte de Israel. E ali Jesus ensina. E o teor dessa parte, como ensina aqui a tradução da Bíblia da CNBB, a tradução oficial da Bíblia da CNBB, o teor dessa primeira parte é uma pergunta. Quem é este? Ou quem é este? Que Messias? Será Jesus o Messias? Mas a pergunta básica, quem é ele? Quem é este? E nessa parte, então, é a chamada parte do segredo messiânico. Jesus vai se apresentando, mas ainda as pessoas não conseguem entender e saber quem é esse que fala com autoridade, quem é esse que age com tamanha autoridade, que realiza portentos grandiosos. Quem é este? Essa parte também é dividida em 3 blocos. O primeiro bloco, capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 3, versículo 6, Jesus em Cafarnaum. E ali Jesus começa a reunir os primeiros discípulos, os 12 discípulos, ensina, faz muitas curas, muitos doentes são levados a Jesus e são curados, muitos endemoniados, pessoas tomadas por espíritos impuros, como diz o Evangelho, também são curados. O segundo bloco, capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 6. Jesus se retira então de Cafarnaum e ensina na beira do mar da Galileia. Jesus está então na beira do mar da Galileia. Ali ele ensina, ali Jesus continua ensinando e se mostrando. E as pessoas ainda não conseguem identificar quem é Jesus. Será ele o Messias? E que tipo de Messias é esse tal Jesus? E o terceiro bloco, capítulo 6, versículo 7 até o 8, 26. Jesus dá uma retiradazinha e vai até os territórios pagãos, Tiro e Sidônia, por exemplo. Ali continua ensinando. E nessa parte Jesus multiplica os pães, Jesus fala sobre a missão. Então essa parte é composta de mais ensinamentos de Jesus, outros ensinamentos de Jesus, outras curas de Jesus, e o teor é a missão. O teor do ensinamento é sobre a missão. E uma multidão acompanha Jesus, além dos 12, é claro. E Jesus multiplica os pães. Aqui nessa parte acontece a multiplicação dos pães, conforme o evangelista Marcos. Depois nós temos uma segunda parte, a segunda parte do Evangelho, de 8:27 até 15:47. Nessa parte vai se mostrando de fato quem é Jesus, que ele é de fato o Messias. O evangelista vai revelando que Jesus é o Messias, mas é um Messias diferente.
é o Messias servo, o Messias que se entrega, o Messias da cruz. E aqui se mostra a centralidade da teologia da cruz no Evangelho de São Marcos. A segunda parte, o Messias diferente, Jesus servo e filho de Deus. Aí vai se revelando completamente a identidade de Jesus. Essa parte está dividida no primeiro bloco da segunda parte, 8:27 até 10:52. Jesus no caminho desde a Galileia até Jerusalém. E Jesus ensina os seus discípulos, anuncia 3 vezes a sua paixão. Os discípulos não conseguem ainda entender como que pode o Messias ser crucificado, o Messias ser morto, o Messias sofrer tanto. O Messias que nós esperamos é o Messias glorioso, o Messias da força. Não entendem Jesus, nem Jesus como Messias servo. Nessa passagem nós temos a cura de 2 cegos, um no princípio e um no final. Depois nós vamos, com mais atenção, nos deter nesse bloco do Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, Jesus no caminho com os discípulos. O segundo bloco, de 11:1 até 13:37, Jesus está em Jerusalém. Jesus chegou a Jerusalém e aí acontecem diversos confrontos e conflitos entre Jesus e as autoridades dos judeus, que acabam levando Jesus à cruz. E o terceiro bloco, 14:1 até o capítulo 15, versículo 47, a narrativa da paixão e morte de Jesus. E por fim a conclusão, capítulo 16, versículos de 1 a 8, e aí fala-se da ressurreição de Jesus. E os versículos 9 e 20 do capítulo 16 são um acréscimo posterior. Alguém depois, algum tempo depois de Marcos ter escrito, acrescentou esses versículos. Depois também nós podemos ver por que e qual a necessidade desse acréscimo. Assim, então, a gente tem uma visão geral da estrutura do Evangelho segundo Marcos. Se você já gostou e experimentou ouvir a gente falando sobre o Evangelho de Marcos, você se inscreva aí no canal da Comissão Bíblico-Catequética da nossa Diocese e pode visitar o meu canal também, João Batista Gomes, tá? Sagrada Palavra. O link está aí na descrição, está aí nos comentários. Você pode visitar o meu canal para ver outros vídeos, tanto do Evangelho de Marcos, como de outras passagens de outros livros da Sagrada Escritura. E prometo voltar aqui e falar mais e continuar mais essa introdução ao Evangelho de São Marcos, o evangelista Marcos. Que Deus te abençoe. Fique aqui na santa paz. Um abraço.